É sempre, como o Juarez falou na bela oração, é sempre muita alegria falar sobre o Mestre Jesus. A gente se reunir numa noite de segunda-feira para que possamos falar um pouco das suas habilidades, né? Talvez precisaríamos de muito mais tempo, de muito mais capacidade aqui para abordar todas essas potências, esse grande Espírito que dignificou vir à Terra para nos dar o exemplo, mas a gente tenta fazer o nosso melhor para que a gente possa levar alguma coisa para casa hoje, para que a gente possa refletir e, enfim, nessa reta final do nosso ano, perto do Natal, então nada mais correto do que a gente dedicar esse último estudo ao nosso querido Mestre, que dá nome à nossa casa, os Cristóforos, né? Então, o tema, Jesus em nós. Para a gente entender, principalmente, qual é a influência que esse grande Espírito exerce sobre nós, como suas falanges, os Espíritos trabalhadores do bem exercem sobre nós em seu nome, é importante que a gente conheça bem Jesus, analise todas as suas características pelos nossos 3 pilares, que a doutrina nos propõe a estudar. Então, a primeira parte, antes da gente entrar no detalhe de quem é esse grande Espírito, trago aqui uma mensagem, uma frase de Chico Xavier. Não é de forma alguma uma crítica ao catolicismo, enfim, a gente tem que ter muito respeito às religiões, mas Chico Xavier já nos deixava que o Cristo terá de ressurgir dos escombros em que foi mergulhado pela teologia do catolicismo. O que ele quer dizer aqui é que nós passamos anos, séculos, tendo uma ideia equivocada da mensagem e dos objetivos que Jesus queria trazer para a humanidade, tanto daquela época e principalmente para nós. Então, o que Chico Xavier quer dizer é que nós temos que fazer um esforço e analisar quem realmente é aos olhos do Espiritismo. Essa é uma das grandes propostas que o Consolador Prometido nos traz. É efetivamente entender o que o Evangelho queria de trazer de mensagem. Mas, sigamos aqui. Então, a pergunta principal: quem é Jesus? É isso que a gente se propõe a responder hoje aqui. Claro que é uma forma da gente trazer para que cada um, no seu cabedal de informações, possa refletir. Mas, pelo menos, a gente tirar aquela ideia do que quem não é Jesus, né? Então, para essa análise, o que a gente propõe? A nossa doutrina, a doutrina dos Espíritos, ela se baseia em 3 grandes pilares, que é a ciência, a filosofia e a espiritualidade. Na verdade, os livros mais antigos trazem religião, mas a religião é algo coisa do homem, é uma criação do homem. Acho que a espiritualidade é uma palavra que reflete melhor o que a gente tem que trabalhar na nossa doutrina. Então, nesses 3 pilares, a ciência, por exemplo, ela traz as explicações, o porquê de que cada coisa acontece, trazendo a racionalidade, usando a nossa fé raciocinada, para que a gente não caia no erro do fanatismo. Principalmente quando a gente estuda Jesus, é natural que a gente fique maravilhado com suas obras, com seus feitos, e naturalmente a gente vai trazendo uma parte de idolatria, que é importante para a nossa fé, mas não pode virar fanatismo. É isso que a doutrina, usando o pilar da ciência, traz para que a gente possa estudar a fundo. A filosofia é lendária. O pilar da filosofia traz o que trouxe de novo, o que contribuiu de diferente, a forma de viver, a forma de enxergar a vida. E é isso que a gente vai também estudar como Jesus
enxergou. E, por fim, a espiritualidade, porque ela transforma. A espiritualidade de forma real, no seu sentido mais amplo, é a de transformação. Não há espiritualidade se nós não caminhamos, se nós não mudamos de lugar. Então, o primeiro ponto é a ciência. Nesse ponto a gente vai trazer, como nós estamos próximo do Natal, vamos fazer uma breve análise dessa data que a gente comemora o nascimento de Cristo. Quem foi Jesus de Nazaré pela ótica da ciência, o homem Jesus de Nazaré, sem considerar nenhuma questão religiosa, e evidências e registros históricos. Por quê? Porque quando a gente estuda ciência, a ciência não considera, por exemplo, o Evangelho como uma prova cabal da existência de Cristo. Todos os indícios de que houve um fato ou uma pessoa existiu na nossa história, a ciência busca eventos e registros históricos. E um evento, o Evangelho, por exemplo, de Jesus não é uma prova considerada pela ciência de que ele existiu. A gente vai ver isso daqui a pouco. Vamos concentrar pelo Natal, pela ótica da ciência. Nós comemoramos no final do ano, todo dia 25 de dezembro, o nascimento de Jesus, o nascimento de Cristo. Mas como é que a ciência olha essa data? Na verdade, a ciência é muito cética quanto a essa data do nascimento de Cristo, principalmente porque não há indícios de que ela ocorreu realmente nessa data. Quando a gente vai estudar, quando os estudiosos vão ao fundo, eles pegam algumas questões. Por exemplo, nas escrituras dizem que ao nascer em Belém, os pastores estavam nos campos, com as ovelhas pastorando, e várias outras citações. Para os cientistas era impossível nós termos pastores em dezembro naquela região da Galileia e da Judéia, porque é muito frio. Em dezembro os pastores costumam levar o seu rebanho para as cavernas para se proteger do frio. Então isso já é alguns indícios de que realmente talvez não fosse aquela época. E outras questões como a posição da estrela de Belém, onde os 3 reis magos acompanharam, e eles têm algumas citações de outras constelações que essa estrela passou. Ao se estudar, chegar à conclusão que era impossível aquelas constelações estarem no céu daquela região naquela época. Provavelmente foram alguns meses antes. Então, esses indícios, somados a outras informações, por exemplo, a mortandade das crianças, quando Herodes, ao saber que o Cristo nasceu, ordena que todas as crianças daquela região fossem assassinadas, porque ele não queria a vida do Cristo, a ciência já mostrava que Herodes não podia estar vivo naquela época do ano. Ele já tinha feito a passagem dele alguns anos antes. Por quê? Porque eles cruzaram informações históricas que o Império Romano tinha com ações que Herodes tinha. Então, na verdade, a gente tem uma série de indícios de que não pode ter sido no dia 25 de dezembro. E da onde veio esse 25 de dezembro? Aí a ciência vai mais a fundo. Por quê? A gente comemora no dia 25 de dezembro. Da onde foi criado? Então, vendo a história, no ano 400 depois de Cristo, para a gente entender um pouco como era a época, nós tínhamos vários pontos do cristianismo já vivos e trabalhando separadamente. Cada um tinha uma parte de uma escritura ou um tipo de escritura diferente que tinha algumas conflitos, E quando Constantino, imperador da época, resolveu instituir o cristianismo como religião básica do Império Romano, eles tinham alguns conflitos. Quais seriam os textos que seriam levados adiante, que seriam considerados corretos? Quais seriam os santos que ou os ídolos que iriam adorar dessa nova religião que estava crescendo? Então foi feito um concílio em Nicéia,
um dos primeiros de muitos que ocorreram, mas esse ficou mais famoso, que foi o primeiro, onde Constantino presidiu e reuniu vários representantes dessas comunidades cristãs que já existiam na época. E aí eles começaram a definir algumas questões básicas. Por exemplo, os 4 evangelistas foram definidos nesse concílio, porque existiam mais evangelhos, mas para a época eles precisavam de um Cristo mágico, de um Cristo que fazia milagres. E esses 4 evangelhos eram os que mais traziam Jesus nesse personagem. Haviam outros evangelhos de outros discípulos, mas traziam um Jesus mais homem, mais próximo da humanidade, e isso não interessava para aquele grupo que estava formando uma nova religião. E dentro dessas definições, por exemplo, um exemplo foi bem interessante, que eles tinham que negociar com os romanos, porque os romanos tinham séculos de adoração aos seus ídolos, aos seus deuses. Como é que de uma hora para outra você vai falar para o povo, tudo que você adorou, esquece agora, é cristianismo e tal. Então eles tiveram que fazer algumas concessões, que é o que a gente chama de sincretismo religioso. Foram feitas algumas aproximações. Por exemplo, a imagem de Santa Maria segurando o menino Jesus. Essa é uma imagem que até hoje nós temos na comunidade católica. A gente vai nas igrejas e está lá essa imagem. Essa imagem veio da deusa do amor romana. Por quê? A deusa do amor era registrada como a rainha da fertilidade. Então ela tinha sempre uma criança no colo. Então, o que o concílio resolveu? Vamos reportar Maria daquela forma que a gente de alguma forma traz a cultura romana para aquela imagem ali e o povo aceita. Então, a partir daquele momento, Maria começou a ser retratada daquela forma, segurando por puro aproximação ao ídolo que eles tinham romano. E o Natal foi da mesma forma. É aqui que eu queria chegar. Quando eles foram definir algumas festas, alguns festejos, os romanos falaram: olha, a gente não abre mão do nosso festejo do Deus Sol. Esse festejo era um festejo de uma semana que acontecia dos dias 18 de dezembro até o dia 25 de dezembro, onde eles consideravam que ali era o renascimento do Sol, porque quando você analisa pela cosmologia, você vê que é o dia 24 de dezembro, naquela região, é onde o Sol mais se distancia da Terra. E no dia 25 de dezembro é o início da aproximação novamente da Terra, para que ele tenha todas as estações do ano. Então os romanos daquela época acreditavam que era o renascimento do Deus Sol, o dia 25 de dezembro. Então, uma forma para atender aqueles romanos daquela época, eles simplesmente colocaram: quem que a gente pode colocar como Deus Sol? Põe o nascimento de Jesus, 25 de dezembro. E assim ficou até hoje. Então, na verdade, são todos os resultados de um sincretismo religioso entre as culturas romanas e aquela cultura nova cristã que estava vindo, e a gente até hoje tem essa data comemorada no dia 25, porque a ciência acredita que a data aproximada seja 8 de setembro do ano 6 a.C. Por que o ano 6? Porque, cruzando as informações históricas que eles tinham do Império Romano, que o Império Romano ele era muito mais evoluído na questão de registros históricos. Eles chegaram à conclusão que Herodes, quando Jesus nasceu, ele estava morto há 6 anos antes do ano 0. Porque o nosso calendário gregoriano foi feito por volta do ano 600, por um monge gregoriano, e foi instituído pelo Papa da época. Só que 100 anos depois, os cientistas, vendo o estudo que o monge gregoriano fez, percebiam que ele fez diversos erros, que ele cometeu diversos equívocos, e que eles, aproximando mais a época, o ano 0 não podia ser aquele, seria, portanto, 6 anos antes. Então, a ciência acredita que Jesus nasceu no dia 8 de setembro do ano 6 a.C., e que ele realmente fez a passagem aqui da Terra. Ele devia ter por volta de 39 anos, não 33.
Isso que é ciência de forma fria, trazendo os fatos, analisando o que acontece. Por que eu trouxe essa apresentação sobre o Natal? Não é para ninguém perder o encanto do Natal, muito menos porque a data não importa, principalmente no plano espiritual. A data não importa, mas é trazer esse olhar cético que a ciência traz para que a gente possa raciocinar em cima da fé raciocinada, né? Que é para trazer para a gente compreender mais em cima de fatos o que realmente aconteceu. E da mesma forma, a ciência faz a pergunta: quem foi o homem Jesus de Nazaré? E que evidências e registros históricos nós temos? Como eu falei mais cedo, para a ciência, os evangelhos não são prova de existência de Jesus. São histórias, pela ciência, tá? São histórias contadas através do tempo, que foram formando livros, e assim você tem um conjunto de experiências que os povos passaram ao longo dos anos. A ciência considera como prova cabal registros históricos feitos por historiadores, tá? E quando a gente vai ver isso, quem que a gente traz? Flávio Joséfo. Quem foi Flávio Joséfo? Ele foi um historiador da época, de origem judia, que no final da vida se converteu como romano. Ele assumiu esse nome de Flávio Joséfo, mas ele sempre teve a característica de registrar todos os acontecimentos que aconteciam naquela região da Galileia. Ele tinha, então, o trabalho dele é muito amplo, e ele fez esse Whole Works of Flávio Joséfo, que é uma análise de todo o trabalho dele, e ele registrava tudo no detalhe. E o que é interessante, que outra crítica que a ciência faz, por exemplo, da mortandade das crianças quando Jesus nasceu, Flávio Joséfo, ele chegou ao ponto de registrar que uma pequena tribo da Judéia teve 40 crianças mortas por uma infecção, por uma doença qualquer. Ele registra no trabalho dele que 40 crianças de uma pequena aldeia, por algum motivo, ele registrou lá: olha, aconteceu a morte. Por que ele não registrou a mortandade de tantas crianças no caso de Herodes? Não tem nada, não tem nenhum registro histórico de que Herodes mandou realmente assassinar aquelas crianças no nascimento de Jesus. É mais um fator que a ciência traz, que alega de que, olha, não tem registro histórico, isso aconteceu. Se ele chegou nesse nível de detalhamento, por que ele não ia detalhar alguma coisa mais ampla, né? Mas, no trabalho todo de Flávio Joséfo, que nenhum outro historiador da época registrou, nós só temos 2 citações falando de Jesus. 2 apenas. E uma é basicamente uma citação muito en passant, que é no seu livro Antiguidade dos Judeus, que é normalmente datado da década de 90 depois de Cristo. Há 2 citações interessantes. A primeira faz clara referência a Tiago, irmão de Jesus, chamado Cristo. Quando Flávio Joséfo está fazendo uma relação de pessoas presentes a um casamento, ele começa a elencar as pessoas que estavam presentes no casamento. E nessa relação ele coloca Tiago, irmão de Jesus, chamado Cristo. É a única citação considerada histórica do nome de Jesus na humanidade. Ele não deixou nada escrito por próprio punho, nada gravado. Na época a gente não tinha jeito, não tinha gravador, e tudo foi vivenciado por ele. Então a ciência, a segunda citação, claramente é uma citação que fala sobre Jesus, que fazia milagres e tal, que a ciência considera que foi colocada de propósito pelos cristãos da época que queriam afirmar que Jesus existiu. Então eles até vêm com um parágrafo meio fora de contexto. Então a ciência não considera a outra parte que está no trabalho de Flávio Joséfo. Então, para a ciência, essa é a única citação de que houve um Jesus Cristo na Terra. Qual que é a conclusão? Qual que é a conclusão que a ciência chega? Tem 2 vertentes, grandes vertentes da ciência sobre Jesus. Uma vertente menor realmente acredita que, se não houve evidências reais da presença dele, porque eles defendem que os reis sumérios todos são listados há 2000 anos antes de Cristo. Já tinha os registros cuneiformes.
por que Jesus não foi registrado por nenhum historiador? Então, uma pequena parte da ciência defende o seguinte, que realmente Jesus nunca existiu. É um aglomerado de contos populares que se passaram através do tempo de alguma forma. Mas essa é uma parte pequena da ciência. Boa parte da ciência acredita sim que Jesus existiu, mas que ele não teve notoriedade suficiente na época para ser notado. Porque vamos voltar na época de Jesus. Por mês apareciam os 2 Messias querendo libertar Israel do jugo romano. Então era muito comum que existissem proclamados Messias e que eram crucificados e que tinham essa, vamos dizer assim, essa conotação para os historiadores, não para o povo que conviveu com Jesus ali, mas para os historiadores ele apenas foi mais um e que não mereceu registro. Então a ciência, de forma majoritária, acredita nessa versão, que realmente para aquela época não teve nenhum registro histórico, por isso que a gente não tem essa questão. Então, na verdade, esse é o pilar da ciência sobre Jesus, o que ela acredita. No pilar da filosofia, né? Se a gente for analisar friamente o que o Cristo trouxe no campo da filosofia para a humanidade terrestre, nós não teríamos aqui 40 minutos para conversar e nem eu seria a pessoa mais indicada para falar, teria que ser realmente um expert em filosofia, porque realmente ele modificou toda a forma de enxergar a vida até então. A gente vai passar por alguns pontos aqui que são interessantes para a gente raciocinar, mas vale a pena estudar como a sua vida, o seu exemplo trouxe algumas ideias novas que jamais existiram na face da Terra até então. A gente vai ver a origem, né, da filosofia, o filósofo Jesus de Nazaré e o que a mudança que ele trouxe na visão racional que nós tínhamos naquela época. Então, a filosofia teve origem na Grécia no ano aproximado de 600 anos de Cristo, né? Nós temos aqui os 3 principais ícones, né, daquela época. É legal a gente citar, eles não viveram na mesma época, tá? Muita gente acha que eles eram trabalhadores, mas um seguiu o trabalho do outro, teve a contribuição do outro para contribuir com o seu trabalho. Então temos Platão, Sócrates e Aristóteles. Eles foram os precursores na comunidade grega das primeiras ideias filosóficas. E aí isso é interessante, é quando a gente estuda, não só na Grécia. A Grécia é o que mais influenciou a nossa sociedade ocidental. Mas na mesma época, no século VI a.C., nós tivemos diversos outros espíritos encarnados trazendo novas filosofias, como Buda na Índia, que trazia uma filosofia bem semelhante ao Cristo, mas de um outro formato. Nós tivemos na Pérsia Zoroastro, que trouxe também ensinamentos diferentes do que tinham até então. Tivemos na China Lao Tse e Confúcio, trazendo uma outra forma de viver a vida. Então a espiritualidade maior não ia permitir só aos gregos ter acesso a essas novas filosofias. Ele permitiu a toda uma comunidade ter acesso. O que mais influencia na nossa vida são os filósofos gregos, porque a nossa sociedade ocidental é baseada muito na filosofia grega. Mas todo esse movimento filosófico veio 600 anos antes do Cristo preparar a vinda do Cristo, preparar a mensagem dele. Nós vamos ver aqui, tanto que a mensagem de Sócrates mais conhecida: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo dos deuses. Parece uma frase recente, nossa, da terceira revelação do Consolador, mas Sócrates já tinha trago isso no ano 6 a.C., no século 6 a.C. Por quê? Eles começaram a introduzir a ideia da vida após a morte, de acreditar em algum tipo de reencarnação, não essa como a gente tem hoje, mas trazer os primeiros germes dessa ideia para que preparasse o terreno para o Cristo vir e, enfim, divulgar toda a
todo o seu evangelho. Então, quem foi o filósofo Jesus de Nazaré? Ele é por muitos considerado o pai da filosofia, porque ele foi diferente de todos. Vamos lembrar daquela época que Jesus veio, no ano zero. Era uma época muito dura, onde a lei mosaica era levada ao pé da letra. Não só ali pelos judeus, mas no mundo todo, principalmente no mundo romano, onde você tirava a vida do próximo por questões banais. Existia uma lei que muitas vezes era corrupta, que era de forma não levada ao pé da letra, mas aos interesses dos poderosos da época, e era muito rígida, muito constrangedora de todos os lados. Então Jesus, pela primeira vez, ele trazia uma outra forma de pensar, uma outra forma de enxergar a vida. Ele veio trazer pensamentos que até então na Terra não haviam sido difundidos. E a gente traz alguns exemplos. E ele quebra da ordem filosófica até então, que era baseada na razão, da matéria, do materialismo puro. Nós não tínhamos outro tipo de pensamento. Por que ele é considerado o pai da filosofia? Porque ele viveu o que ele praticava, o que ele pregava. Os filósofos hoje em dia, que a gente conhece, até de outras épocas, são todos filósofos que colocam no papel uma teoria de vivência, de enxergar a vida, mas nenhum deles efetivamente viveu como Cristo viveu. E o Cristo não colocou nada no papel, ele apenas deu o exemplo. Por isso que no meio filosófico ele é considerado como o maior filósofo, porque além de dar um exemplo, além de falar, ele vivenciou tudo aquilo que ele praticava. E aí, para ser breve, eu trouxe 2 pontos aqui, de um exemplo de como ele trouxe ideias novas no seu evangelho, que até então não existiam, que é a oferta da viúva pobre. Todo mundo conhece essa passagem, onde Jesus estava com os discípulos, vendo a fila das oferendas ao templo, e ele pediu que os discípulos prestassem atenção nas oferendas, e ele viu um comerciante rico colocando várias moedas na oferenda do templo, e uma viúva pobre, muito humilde, atrás desse comerciante, ela foi lá, colocou 2 moedinhas na oferenda e saiu. E aí Jesus pergunta aos discípulos: quem deu a maior contribuição para o templo? E todos os discípulos sempre já foi o comerciante. Ele colocou um saco de moedas lá, fez uma doação vultuosa para o templo. E aí que Jesus diz: em verdade eu vos digo que a maior oferenda foi a da viúva, porque ela deu tudo que ela tinha. Não é o preço, não é o valor monetário, mas sim o valor para você daquela doação. E foi a primeira vez que ele trouxe a ideia de não monetarizar, não quantificar, mas sim de entender o valor que aquela contribuição tinha para cada um. Foi a primeira vez que tem essa mudança de visão sobre algo, porque naquela época todo mundo só via a questão do materialismo, só via que tinha mais, que tinha menos. E o segundo, o encontro com a mulher adulta, todo mundo sabe, depois, quando ela foi apedrejada, em adultério, Jesus perguntou: quem não tenha pecado, que atire a primeira pedra. Nesse momento, os filósofos dizem que Jesus trouxe uma primeira vez uma ideia que até hoje é usada no direito civil, que é de dolo, que é de intenção. Foi a primeira vez que ele trouxe o pensamento de colocar-se no lugar do outro, porque a lei era muito incisiva, fez, pagou, não tinha muita atenuantes às questões. Então, pela primeira vez, Jesus traz essa ideia: mas se você está condenando, o que você fez também? Por que você está condenando o próximo? Até então, não há registros históricos que tenha esse tipo de pensamento filosófico naquela humanidade, seja em outros povos, mas uma diferenciação que o Cristo trouxe na nossa filosofia.
Temos vários outros aspectos, mas não temos tempo, nem eu preparo para discutir cada um, mas é bem interessante. E no último ponto, no último pilar da espiritualidade, o equivocado conceito católico do Cristo. Isso que é importante a gente pensar de novo, sem nenhum tipo de crítica, mas para a gente raciocinar sobre como a comunidade vê o Cristo, representa Jesus. O real objetivo da vinda do Cristo na Terra e a Boa Nova, que foi citada na leitura do livro Fonte Viva, que uma das principais vindas de Cristo é trazer a Boa Nova para a gente. Essa aqui é uma imagem que traz muita ideia do que a gente tem do Cristo, né? O super-homem aqui segurando o planeta e o Cristo do lado. Porque são duas ideias muito equivocadas que nós temos. Eu digo nós porque também fui criado no catolicismo, há muito tempo eu tive essa visão. Primeiro, daquela visão do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? A gente coloca muito na responsabilidade de Jesus ele se imolar para tirar os nossos pecados, né? Será que foi isso mesmo? Será que ele teve essa missão? Se isso fosse verdade, os 400 anos depois da morte de Cristo não seriam os piores anos para os cristãos. Foram os anos que os cristãos mais sofreram, mais foram perseguidos em toda a história. Então, não faz sentido. Se ele tirasse os pecados dos cristãos, ou seja, da humanidade, a Terra automaticamente seria um planeta evoluído, um planeta sem provas e expiações, um paraíso. Então não faz sentido essa visão. Mas de onde vem essa visão? Por isso que é importante a gente analisar. Essa visão vem de outro sincretismo com a cultura judaico-cristã. É porque na Páscoa, né, dos judeus, eles tinham, os antigos, né, eles tinham uma cultura de que semanas antes, alguns meses antes da Páscoa, cada família recebia um pequeno cordeirinho em casa. Um cordeirinho, um filhote pequenininho. E eles tratavam aquilo como um animal de estimação, igual nós temos cães e gatos em casa hoje. Eles recebiam, e as crianças brincavam com o cordeirinho, e eles estimulavam isso, os pais estimulavam. Ele ficava ali 2, 3 meses, quase como um membro da família. As crianças adoravam o cordeirinho, mas quando chegava na Páscoa, era o teste. Eles sacrificavam o cordeirinho na mesa de jantar, com toda a família reunida. Porque eles mostravam para o Deus que eles tinham amor e estavam sacrificando o amor que eles tinham ao animal. E que aquele animal, passando o sangue dele na porta de casa, ele ia espantar os maus espíritos e eles teriam os pecados perdoados. Então aquilo já estava na crença judaica. Então quando eles viram um Cristo imolado, eles fizeram o secretismo. Ele é o cordeiro, mas da humanidade inteira. Mas que na verdade era um ritual que eles tinham e por isso o aproximaram. Então essa ideia do Cristo Cordeiro de Deus não faz muito sentido se a gente analisar friamente. Respeitamos todas as outras religiões que levam a essa ideia, mas friamente não faz sentido. E o segundo é o do Cristo super-homem. Por que tem o super-homem aqui? Porque quando a gente vai estudar a história do super-homem, ele foi criado por 2 autores judeus de Nova York na década de 20, e entrevistados depois que o super-homem fez sucesso, perguntaram, mas de onde veio essa inspiração? E eles falaram, olha, um dia foram 2 irmãos que fizeram a história do super-homem. Falaram assim, olha, a gente queria criar um super-herói, a gente queria ter para vender, né, para fazer a história. Nós pensamos, quem é um super-herói? Quem comanda o mundo para os cristãos, né? Porque eles não vamos fazer em cima de Jesus, da história de Jesus. E há várias histórias, vários detalhes da história do super-homem que remetem. Por exemplo, Mary e Joseph Kent, Maria e José, que recebem do céu que o pai do super-homem mandou para a terra para salvar a terra, e ele recebe pelos terráqueos, os terráqueos cuidam dele, assim como Maria e José receberam Jesus do pai. Então tem várias sincronicidades, várias questões que eles aproximam o super-homem de Jesus.
e ele é responsável por salvar a terra, por combater os bandidos, combater o mal, para defender a humanidade. Eles mesmos disseram na entrevista que eles se basearam, porque essa era a visão, de que Jesus é um super-homem, que vai lutar por nós. Quando você tiver um problema, você vai chamar ele vai lá e vai brigar com o seu problema e vai resolver. Mas a gente sabe que não é isso. Jesus, sim, se você chamá-lo, ele vai te responder. Os seus trabalhadores, como os aqui da casa, que são os trabalhadores do software, eles vão te atender, sem sombra de dúvida, mas jamais eles vão tirar o obstáculo do seu caminho. Essa é a grande diferença que a gente tem que entender aqui. Jamais a gente pode achar que a gente vai ser beneficiado da nossa prova, tirar a prova do nosso caminho. Não, ele vai te dar força, inteligência e perseverança para passar o desafio, mas ele nunca vai substituir essa prova que a gente tem a passar. Então, Jesus não é o Salvador. Essa é a mensagem. Não é um Salvador com aspas, não para que a gente acredite que ele não veio nos salvar, não é isso, mas é que ele não vai tirar o perigo da nossa frente, tal qual o super-homem fazia. Ele só vai nos dar o que a gente precisa, o que é necessário para que nós mesmos enfrentemos o perigo. Essa é a mensagem dele. Ele veio ensinar a enfrentar os desafios, não eliminá-los. Ele não veio mudar o mundo externo, e sim o interno. Isso é bem interessante, porque se a gente analisar, se Jesus, como era para mudar o mundo, né, como algumas pessoas acreditam, e transformar, subjugar o mundo ao reino dele no mundo, ele não viria na Galileia, que se a gente fizer uma comparação, seria uma região inóspita assim no Brasil, ele teria que nascer em São Paulo, não no interior do sertão nordestino, se a gente fizer uma comparação aproximada do que era na época. Ele teria que nascer no Império Romano, se ele quisesse trazer realmente alguma mudança para o homem físico daquela época. E não era essa a intenção. Ele veio numa região inóspita, com muitas dificuldades, sob o jugo romano, porque ele veio para o interior. Ele veio mudar o nosso interior, não o exterior. Tanto que ele, diversas vezes, o que é de César, o que é de Deus é de Deus. Ele não misturava, porque ele não tinha nenhum objetivo, e ainda não tem, de mudar o nosso meio físico, as nossas relações sociais. Ele vem mudar o homem, porque você mudando o homem, você muda as relações sociais, você muda a sociedade. Essa que é o que a gente precisa ter em mente, e que precisamos é trabalhar o nosso íntimo. Jesus quer conquistar o seu universo interior, não quer conquistar o planeta, mas ele sabe que conquistando o homem por dentro, o planeta sobe sua vibração automaticamente. Então, ele deu o modus operandi do ser humano, ele deu o caminho. Tudo que você tiver em dúvida, tudo que você estiver precisando de uma solução, pense como Jesus resolveria. Pense como ele estaria à frente daquele problema. Ele fez questão de deixar vários exemplos, várias ocasiões de como lidar com diferentes situações. Ele deu o exemplo, ele não falou, faça e fez outra coisa, ele agiu. E muitas das vezes nós espíritas, questionamos, se nós somos capazes de reproduzir ou chegar aos seus pés, mas na verdade nem é esse a grande questão. Haroldo Dutra Dias sempre diz, se a gente der o exemplo dentro da nossa casa, dentro da nossa pequena comunidade, a gente consegue mudar o quarteirão. Agora imagina cada um mudando o seu quarteirão. O Jesus Cristo não exige da gente que a gente mude o mundo, ele exige que a gente mude nós mesmos, e mudando a nós mesmos, automaticamente nós somos exemplo para aqueles que estão próximos da gente. Isso é a grande diferença. Nós não temos que dizer o que o outro deve fazer, nós temos que ser. Esse é o chamado. Se nós formos
você vai chamar a atenção daquela pessoa. Poxa, o cara tem uma conduta correta, quando acontece algo ele reage dessa forma, e essa é a principal contaminação positiva que a gente pode fazer para a sociedade, não inventando diversas regras, diversas leis de conduta moral que mais aprisionam o ser humano, mas sim tendo uma postura moral que o Cristo nos deixou e deixou para gerações infinitas por frente, porque essa conduta moral é atemporal, ela veio para todos os tempos, ela poderia ser aplicada para aquela população que vivia na sua época, que pode ser nós mesmos, espíritos que conviveram com ele naquela época, até hoje, se analisarmos friamente aos olhos da doutrina espírita, mais aprofundados, nós vemos a conduta moral que ele nos deixou e que nós devemos seguir. Trago aqui uma resposta, uma pergunta feita a Allan Kardec, nem foi aos espíritos, foi Allan Kardec que respondeu. Para ser salvo basta aceitar Jesus? Kardec responde, não. Lembremos de Zaqueu. Só para Zaqueu foi aquela história que Jesus chegando numa aldeia, Zaqueu era o cobrador de impostos local, não muito querido por todos, porque ele cobrava os impostos e o pessoal não gostava, porque ele trabalhava com os romanos, ele judeu, e ele muito pequenininho, não conseguia enxergar Jesus, ele sobe numa árvore para tentar ver Jesus no meio da multidão. E Jesus chegando na aldeia que ele frequentava, falou: Zaqueu, desça daí, porque hoje eu vou pernoitar na sua casa. E aquela comunidade falou: nossa, ele vai pernoitar na casa de um inimigo do povo, que cobra, enfim. Por quê? É por isso que ele fala, Zaqueu, no momento, ele fica emocionado, mas ele não se transforma. Mais à frente, no conto, na parábola, quando Jesus está na casa dele, Zaqueu é tocado e fala: olha, eu vou distribuir metade do que eu tenho aos pobres, e daqui em diante eu vou trabalhar para o mais necessitado. Aí Jesus fala: agora sim, você aceitou o reino de Deus, porque ele realmente, não na hora que convidou, mas convivendo com Jesus, ele se transformou. Então, por isso que Kardec responde: lembremos de Zaqueu, ele aceitou Jesus, mas somente quando declarou que iria modificar sua atitude, Jesus disse que ele estava salvo. Muitos chegam à religião, submetem-se aos rituais, cultos, dogmas, mas não se transformam, não buscam saber o que Deus ou Jesus espera delas. Fora do templo religioso, tornam-se tiranos, corruptos, desonestos, infiéis, exploradores, etc. Esquecem ou não buscam aprender que a fé sem obras é morta, ou seja, acreditar ou aceitar e não praticar o que eles pedem não terá valor. Trazendo novamente aquela mensagem: nós precisamos nos transformar. É essa a mensagem que Cristo traz para a gente. Podemos frequentar o centro, podemos vir aqui, é muito bom, tomar o passe, escutar as palestras, ler o livro, mas se a gente não usar o que a gente aprendeu na nossa vida, se a gente não começar a praticar, colocar no nosso dia a dia, nas relações sociais, nas relações profissionais, de nada vai adiantar. É essa a proposta do Cristo, para que nós aprendamos e coloquemos em prática e traga transformação para a gente. E para terminar, já me alonguei muito, é o livro A Boa Nova, como foi citado mais cedo. Esse livro é bem interessante, muita gente já deve ter lido aqui, mas quem não leu é bem interessante, porque é um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado por Humberto de Campos. E Humberto de Campos, nesse livro, ele traz 30 pequenos contos de histórias do Evangelho, dos primeiros cristãos, que não são conhecidos do nosso Evangelho aqui no mundo físico. São histórias contadas nas escolas espirituais, que eles estudam, e que Humberto de Campos teve a autorização de trazer alguns, trouxe 30 pequenas histórias, que são muito ricas, são muito interessantes, e que vale a pena todo mundo, se tiver a oportunidade de ler esse livro A Boa Nova.
E o que é interessante, que no capítulo 1, Humberto de Campos faz uma observação. Os historiadores até hoje não sabem porque durante quase 100 anos o Império Romano ele vivenciou como se fosse um período de paz. Se você estudar todo o Império Romano, todo esse período foi marcado por guerras, por perseguição aos povos, por tirania, pelos jogos, né, com os leões, com os gladiadores, e por um período de aproximadamente 80 anos, o Império Romano viveu um período de paz. Foi no reinado de Augusto Otávio. Augusto Otávio chegou ao poder como terceiro na linha sucessória. Os dois outros morreram, era um primo e um irmão, morreram e ele assumiu de forma estranha. E Augusto Otávio assumiu e ele começou a praticar no Império Romano toda uma cultura de patrocínio da cultura, patrocínio da paz. Ele não investia mais em guerras, nos exércitos, sim em divulgar a cultura, divulgar os artistas. Então, nessa época surgiu vários artistas, vários intérpretes de teatro que a gente conhece até hoje, e foi uma época que os historiadores até hoje não sabem por que teve esse período de tamanha paz. E como o Império Romano naquela época dominava muita parte do planeta, toda essa atmosfera se espalhou pelo planeta. Foram 80 anos diferentes que nós existimos. E Humberto de Campos cita isso no seu capítulo 1, Boa Nova. Ele diz assim: esqueceram-se de que o nobre Otávio era também homem e não conseguiram saber que, no seu reinado, a esfera do Cristo se aproximava da terra, numa vibração profunda de amor e de beleza. Acercavam-se de Roma e do mundo não mais espíritos belicosos como Alexandre ou Aníbal, porém outros que se vestiriam dos andrajos dos pescadores, para servirem de base indestrutível aos eternos ensinos do Cordeiro. Imergiu nos fluidos do planeta os que preparariam a vinda do Senhor e os que transformariam em seguidores humildes e imortais dos seus passos divinos. É por essa razão que o ascendente místico da era de Augusto se traduzia na paz e no júbilo do povo, que instintivamente se sentia no limiar de uma transformação celestial. Ia chegar à terra o sublime emissário. Sua lição de verdade e de luz ia espalhar-se pelo mundo inteiro, como chuva de bênçãos magníficas e confortadoras. A humanidade vivia então o século da Boa Nova. Era a festa do noivado a que Jesus se referiu no ensinamento imorredor. Ou seja, a simples aproximação dessa falange de espíritos, desse grupo de espíritos da superfície da Terra, transformou toda a psicosfera, transformou todo o pensamento de um planeta, pela sua simples presença e a presença desses espíritos elevados. Então, a gente tem uma oportunidade no Natal semelhante, porque Jesus, da mesma forma que ele alterou todo o pensamento, toda a psicosfera de um planeta, no Natal a gente tem a oportunidade de se aproximar novamente desses espíritos e mudar o nosso interior, mudar o nosso universo interior. É isso que ele faz conosco em todo o Natal, é aproximar-se da gente, para que a gente possa, num evento com os nossos familiares, com aqueles que a gente não vê há muito tempo, enfim, que nós tenhamos novamente esse sentimento de paz e que nós consigamos nos aproximar dele e permanecer com esse sentimento ao longo de todo o ano. Então, termino com um Feliz Natal a todos, obrigado pela atenção e que tenhamos Jesus no nosso coração, que permitamos que Ele possa participar da nossa vida e que nós possamos tê-lo em nossos corações durante todo o ano, não somente no Natal. Boa noite.